Olá, pessoal. Vamos começar mais um episódio do Juridicando Cast. Eu sou Bárbara Saldanha. Eu sou Laís Batalha e o tema de hoje vai ser sobre o consórcio. Trouxemos aqui o senhor Carlos, que trabalha há um tempo com empresas de consórcio, para poder explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Prazer estar no Juridicando aqui a primeira vez. Vou estar comentando um pouco sobre o que é consórcio, né, e respondendo as perguntas das meninas da Laís e da Bárbara. Então, vamos começar. Por que decidir trabalhar com consórcio? O que é o consórcio? Defina o consórcio para você. Defina o consórcio em lei. Explica para a gente esse negócio aí de consórcio. Pronto, foi uma oportunidade, eu estava há um tempo desempregado já, surgiu uma vaga de vendedor que eu não sabia nem como funcionava. E eu fui lá, entreguei meu currículo e acabei ficando. Fui promovido e hoje sou representante comercial de algumas marcas de administradora de São Paulo. Então, o consórcio ele já foi fundado em 1962 por um grupo de pessoas que trabalhavam dentro do Banco do Brasil. Eles se juntaram e aí viram que a melhor oportunidade da Revolução Industrial, né, que foi o Fordismo, que teve os carros, era quem não tinha capacidade de conseguir comprar um veículo, que era muito caro na época, Uhum. né? Tá pagando uma parcelinha e juntar aquele valor integral para comprar aquele bem, que era o carro na época. Hoje tem de serviços, hoje tem de procedimentos estéticos, imóveis, então é uma vasta variedade de produtos que hoje a gente trabalha, né? Certo. E começou em 1960 aí, Dois. certo? Mas assim, a lei mesmo começou quando? Ó, ela foi fundada pela ABAC, né, e pelo Banco Central do Brasil. Quando cresceu o número de empresas que trabalhavam com esse segmento de consórcio, em 2006, que a Lei 11.795 foi formalizada, né, para ter uma regularização de todas as empresas que precisam ser regularizadas pelo Bacen, que é o Banco Central. Porque como é um crédito que tem que ter uma gestão, né, pessoas administrando, tem que ter uma garantia, um processo, toda uma formalidade e um passo a passo para conseguir trabalhar com o produto. Eu ainda tenho dúvidas de como é que funciona. Tu teria como explicar para a gente como de fato funciona, como é que funciona esse grupo? Que eu sei que existe um grupo, né, para você poder ser contemplado, mas na prática mesmo, como é que funciona? Na prática, resumindo, porque eu acabo falando muito, é a união de pessoas físicas e jurídicas que elas pagam uma parcela que elas podem ser sorteadas ou podem ofertar um recurso do próprio bolso, né? Que é o lance livre que fala, ou um recurso embutido e fixo, que é da própria carta, que você pode constituir um valor mais alto e tá fazendo a retirada daquela taxa que você paga às vezes com um valor mais alto da carta de crédito, né? Do consórcio, que é o valor mais assim que você tem de utilização do próprio bem para conseguir retirar e antecipar o faturamento do valor. Então, é uma possibilidade que aumenta a chance de você conseguir ser contemplado, mas não é garantido que você vai tirar. Tem todo um estudo, uma análise que a gente faz, né, de percentuais, valores, que se você conseguir ter um planejamento, uma organização, você consegue retirar e comprar o bem que você escolheu, seja um carro, uma moto ou um imóvel. Entendi. E por que seria mais vantajoso que, por exemplo, fazer um financiamento que é mais rápido assim de retirar? Ó, o financiamento ele tem juros e, consequentemente, quando você faz consórcio, você não paga nenhum valor de entrada. O que você pode pagar é uma adesão, né, uma parcela, que ali você pode estar já constituído todo o valor que você paga final. Então, no máximo, administradoras chegam a cobrar até cerca de 20 a 25% Hum, do valor do crédito que é disponibilizado. Então, fora que com o financiamento você precisa ter um nome limpo, você precisa ter um score alto para conseguir uhum, dar entrada. No consórcio, o primeiro passo não precisa ter essas pré-requisitos para uhum. conseguir dar andamento, mas e aí se torna uma coisa mais assim, mais prática de você fazer e utilizar e menos um valor de dinheiro mais barato, é um Uhum, recurso, um dinheiro barato, que a gente fala aqui no comércio, né, em investimentos. entendi. E assim, quais são as principais queixas dos clientes? O que é que eles falam assim, o que é que eles não gostam do consórcio? Porque sempre tem, né? Uhum, Com certeza. Não é todo mundo que a gente consegue agradar, mas a maioria das pessoas que faz consórcio, elas precisam saber e precisam ler também todo o procedimento que é feito. Isso acontece muito. O cliente às vezes faz na emoção, na vontade e acaba não lendo todas as cláusulas jurídicas do uhum. contrato. Acontece bastante, mas é explicado, né, que a maioria dos clientes, quando tem a dúvida, é justamente quando cancela, quando pode receber esse valor. Então, assim, todos os consórcios, eles são
regularizados por uma lei que você pode ser sorteado até o final do grupo para tirar o valor que foi investido abatido uma taxa administrativa. Então, essa é uma das maiores dúvidas, assim, reclamações, assim, coisas que o cliente tem mais na hora que vai cancelar. É a maior dúvida, eu acredito, dos clientes. Então fica a dica, não assine nada assim antes de ler o contratinho. É, porque já aconteceu de clientes chegarem assim, ah, eu não sabia que era consórcio, eu não sabia que era dessa forma que ia acontecer o procedimento. Aí, mas quando a gente vai ler, parar para ler o contrato, tá tudo lá descrito. E não pode usar a desculpa, ah, porque eu não li, fui ludibriado. Não, não tem esse momento, porque você já teve a oportunidade antes de fazer o contrato. Não é isso? E o que seria a carta contemplada? Porque eu já vi muita gente falando assim, ah, eu vou fazer consórcio e tal, mas já tinha uma carta contemplada. Eu sei, por lei, né, que você não pode vender assim, carta contemplada, mas eu queria entender melhor como é que a gente pode, de uma forma legal, ter uma carta contemplada. Existem empresas hoje, Larissa, que trabalham com cartas já contempladas, que Hum, são cartas ou que foram sorteadas ou que uhum, foram ofertadas um recurso. uhum, Mas o procedimento padrão, né, o processo é você pegar uma carta a contemplar. Então tem até propagandas que passam na televisão da Honda, algumas marcas que são bastante conhecidas, que trabalham com grupos em andamento, que são grupos mais antigos, que já têm muitos clientes pagando, uhum. consorciados, e consequentemente eles têm mais fundo para conseguir faturar mais crédito para comprar mais motos. Então acaba que quando você faz uma carta de crédito em grupo em andamento, você tem mais possibilidade de conseguir retirar ela com mais velocidade, Entendi, entendeu? entendi. E assim, o que é eu quero aderir a um consórcio? O que é que eu tenho que fazer para aderir ao consórcio de forma correta? Você precisa entrar, procurar e principalmente ver se a empresa que você está fazendo essa carta de crédito consórcio é regularizada pelo Banco Central, porque esse é um dos pré-requisitos hoje, você ter alguma garantia de todo o processo que é feito. Ter todas as vias contratuais, sejam online, né, que a gente trabalha Uhum. bastante hoje com administradores que são todas online, não tem nada físico mais, sendo que na instituição que eu trabalho e presto serviço, eu faço toda a emissão das cláusulas jurídicas e dos contratos das vias e entrego para o cliente, mesmo ele recebendo por e-mail. E explico tudo o que é principal de funcionamento, né, desde o momento que ele paga uma parcela, que ele paga a adesão, que ele está ofertando seu lance até o momento que ele fatura o crédito, até a finalização. Eu tenho muitos clientes que já foram faturados carro, imóvel, serviços também, que às vezes têm dúvida na hora do faturamento, que também é um dos pontos, né, que acontece bastante quando o cliente fica com a disponibilização do valor da carta disponível para ele utilizar. Uhum. E o que seria um contrato de consórcio perigo que você consideraria, né? Um contrato perigo não seria realmente seguindo o padrão do consórcio. Ó, eu não recomendo uma empresa, como eu falei, não sendo regularizada pelo Bacen, porque aí ela não te dá garantia. Ela pode ser aquelas empresas fake, que abre, Uhum, desaparece, e acontece bastante que a gente vê aí na mídia, né? Que uhum, não dá nenhuma credibilidade para outras administradoras que trabalham da forma correta. Então, se você não encontrar uma empresa que seja regulamentada, você vai lá no Google, bota lá, administradora ABAC, Receita Federal. Se ela não for regulamentada, você já desconfia logo porque ela deve ser recente, deve ser uhum, nova. Então, às vezes, é aquela empresa que abriu e não sabe se vai ter muito retorno se acontecer qualquer coisa com o seu dinheiro, você investiu. uhum, E ter sempre ali procurar, né, do consultor que está te atendendo, se ele tem já alguns clientes que faturaram, se uhum, ele sabe mesmo que ele está falando, quanto de taxa ali você está pagando no seu uhum. contrato, no seu consórcio, o seu fundo reserva, se pode ofertar lance ou não. Isso também é você procurar saber com o consultor, se ele tem aquela especialização, se ele sabe do que está falando, ou se ele só quer te empurrar um produto. Entendi. Porque eu já vi casos assim, dizendo, porque eu fiz, porque tinha uma data certa para tirar o consórcio. E isso acontece bastante porque a pessoa que está fazendo a venda do contrato da carta de Uhum, crédito, querendo aumentar, né, lógico, o retorno e até ganhar mais, fala que daqui a 15 dias, daqui a 5 dias vai conseguir tirar o crédito. Mas isso é legal, né? Exatamente. Então, existe, como a gente citou, a Lei 11.795, que é crime. Se uma pessoa for
pega garantindo com áudio, mandando no WhatsApp. Se tiver lá falando que tal dia vai sair, ela pode ser até presa, né? Uhum. E pode passar um tempo aí respondendo o processo. Eu acho que a gente já fechou aqui os pontos do que você não pode fazer num consórcio, Sim. né? E qualquer problema que você tiver, percebeu que não era aquilo que você queria, estando dentro do prazo de 7 dias, como diz a lei do consumidor, Exato. você pode pedir para ressarcirem o seu dinheiro, né? O valor que você pagou naquele contrato, e aí cancelar aquele contrato que você desconfia que não esteja dentro dos padrões. Agora, por último, e não menos importante, e se a gente quiser fazer um consórcio também, que a gente vai para a chave. Ó, é só colocar lá no Instagram, @Futuro Investimentos. Eu já trabalho fazem 8 anos nessa área. Tenho inúmeros clientes que já foram contemplados que tinham receio também de fazer um consórcio, se demorava, como é que funcionava, se eu estou com negativado, pode fazer. Então, tudo isso pode falar lá com a empresa. A gente está à disposição para atender da melhor maneira e ver qual é a melhor planejamento, a melhor forma para você conseguir o seu bem de uma forma parcelada, segura e principalmente que lhe dê uma garantia de todo o processo que foi feito. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, porque a gente vai trazer muito mais informações. Deixa o like, comenta o que é que vocês querem que a gente traga. Juridicando Cast.